Muito boa noite. Nós vamos agora iniciar a gravação de mais uma mesa de debates do Instituto de Estudos Fiscais. Nós estamos reservando essas mesas de debate especialmente para tratar da reforma tributária, que teve o seu início com a emenda 132 no final do ano passado, sendo aprovada pelo Congresso Nacional e prossegue durante esse ano com a discussão das leis complementares que devem regulamentar o tema. Nós vamos também aqui no IF reservar o segundo semestre para tratar de vários aspectos dessas leis complementares. E na noite de hoje vamos ouvir três juristas bastante conhecidos e, podemos dizer, especialistas nessa matéria, que já publicaram e pesquisaram sobre o tema. Então, eu queria agradecer com muita alegria a presença da professora Tatiane Psitelli, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, do professor Francisco Tavares, da Universidade Federal de Goiás, e também do professor Guilherme Henriques, que, além de professor aqui no IEC PUC Minas, na Faculdade Milton Campos, também é diretor aqui do nosso Instituto de Estudos Fiscais, além de advogado em Belo Horizonte. Eu agradeço a presença de todos. Nós temos aqui hoje para fazer uma interação com os nossos palestrantes, para fazer perguntas associados e associadas do IF, além de alunos da PUC Minas e outros convidados. E, como eu disse no início, dentro desse programa de estudos sobre a regulamentação da reforma tributária, hoje nós teremos o tema dos projetos de lei que tratam do imposto seletivo ou do imposto federal sobre bens e produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente. É um tema que está movimentando a academia, movimentando o próprio Congresso Nacional, como não poderia deixar de ser, e ter certeza que com isso nós vamos, aqui no IF, contribuir com essa nossa mesa de hoje, vamos contribuir para esse debate. Esse vídeo vai ficar disponível no canal do IF no YouTube. Nós teremos, então, três palestras, cada uma com duração prevista de 20 minutos, e vamos iniciar pelo professor Francisco Tavares, que é mestre e doutor em ciência política pela UFMG, já vem se dedicando há muitos anos à temática das finanças públicas, tem um grupo de estudos, que é o GESF, na Universidade Federal de Goiás, Grupo de Estudos e Pesquisas Sociofiscais, que eu recomendo que vocês conheçam, inclusive já fizemos eventos em parceria, IF, o grupo de estudos que eu também coordeno sobre finanças públicas e o GESF, e o professor Francisco Tavares, como eu disse, é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado, professor Francisco. Eu vou apresentar os outros, dar um mini currículo dos outros dois professores à medida que nós formos avançando com as palestras. Obrigado pela presença. Imagina, boa noite, professor Marciano, professora Tatiane, professor Guilherme, todas as pessoas que estão aqui conosco para conversar um pouco sobre o imposto seletivo hoje. Queria dizer que é uma alegria, professor Marciano, participar mais uma vez de um debate, de uma interlocução acadêmica com vocês do IF, com quem tanto aprendo. É muito frequente que a nossa equipe, tanto do GESP quanto do Observatório, entre lá no perfil do YouTube, assista os vídeos de outros eventos que vocês fazem, que sempre nos ensinam muito, para não falar da produção teórica da professora Tatiane, do professor Guilherme, do professor Marciano, que sempre muito nos ensinam aqui. Portanto, é um privilégio poder conversar um pouco sobre essas questões com vocês. Eu vou abrir uma apresentação porque a ideia aqui é apresentar muito rapidamente uma pequena digressão teórica em relação à qual eu acho que todas e todos têm não apenas a familiaridade, como o suficiente acordo. E a partir dessa digressão teórica, eu quero expor algumas conclusões ou alguns achados preliminares de uma pesquisa que temos conduzido aqui no Observatório Brasileiro do Sistema Tributário. Inclusive, a professora Tereza, que trabalha nessa pesquisa, está aqui junto comigo, em que a gente pretende apurar o que diz o estado da arte em estudos empíricos no campo das ciências econômicas e das ciências da saúde
quanto a quais são os impactos de tributações seletivas sobre mercadorias como tabaco, álcool e produtos com açúcar adicionado. O que se entende é que, para além da dogmática do imposto seletivo, para além do seu estatuto constitucional, para além de definições técnicas no que diz respeito a sujeito passivo, no que diz respeito a modo de cobrança, a eventuais cumulatividades, é importante percebermos se esses tributos cumprem ou não os objetivos constitucionais aos quais estão associados. E para isso, na experiência comparada, a farta produção de dados empíricos em relação aos quais eu vou tecer alguns breves comentários. Portanto, eu abro uma apresentação, imagino que todas e todos já podem, conseguem ver? Sim, Ok. estamos vendo. Bom, para que a gente possa começar essa conversa, eu acho que é uma premissa teórica indispensável e que remete a um debate que surge lá nos anos 1930 e ganha uma outra conotação nos anos 1960, a partir de quando uma série de oscilações, de modelos econométricos, de dados empíricos, de elaborações mais ou menos ideologizadas do ponto de vista teórico, tiveram lugar, mas que continuam podendo ser equacionadas como perfilamentos do velho debate entre quem concebe a tributação sob uma perspectiva pigouviana vis-à-vis quem a entende sob uma perspectiva do Coase, do seu teorema e de tudo que a Law and Economics vem fazer depois. Como nós sabemos, é possível pensar uma economia de mercado entendendo que nem sempre o preço de uma mercadoria, o preço de um serviço, aquilo que alguém entrega para outro em uma relação livre contratual no mercado, corresponde ao custo social desse produto. Eu sempre gosto de utilizar o tão emblemático exemplo da indústria automotiva. Duas partes estabelecem um contrato, a montadora de automóveis e o adquirente daquele veículo. Nesse contrato, a montadora coloca alguns custos, né? O aço, a borracha, a tecnologia, a propriedade intelectual, alguns tributos. O adquirente compra um automóvel com aquilo, paga lá seus R$ 200.000 por esse automóvel. O que não está nessa relação contratual bilateral é a maior causa de mortes de pessoas entre 18 e 29 anos em toda a humanidade. O que não está nessa relação contratual é a degradação da paisagem urbana com impermeabilização do solo e necessidade de desapropriações, mormente em territorialidades periféricas, para que esses automóveis passem. O que não está nessa relação contratual é a emissão de combustíveis fósseis que, portanto, agudizam e aprofundam as mudanças climáticas ou a ampliação de fronteira agrícola para a produção de etanol. E tudo isso, os pigouvianos vão dizer, é o custo social desta relação contratual, que tem, entretanto, externalizado, colocado para fora da relação contratual este custo, que é negativo, e, portanto, a sociedade pagaria por isso. Como nós sabemos, Pigou era um autor que propunha um arranjo a partir do Estado para a mitigação ou superação de externalidades negativas ocorrentes em relações bilaterais contratuais ocorrentes no mercado. Todo mundo conhece bem essa história e, portanto, não vou me aprofundar sobre ela. Em 1960, Coase escreve um artigo chamado O Problema do Custo Social, The Problem of Social Cost, que ganha adesão, em especial no circuito intelectual do periódico de Direito e Economia na Universidade de Chicago, com o Iron Director, com o Milton Friedman e grande elenco. Todo mundo conhece aquela história do jantar em que o Coase apresenta o seu teorema, ninguém concordava e ao final do jantar todos os economistas de Chicago dão razão ao Coase e passam a entender que não faz sentido uma correção, seja por meio de normas de responsabilidade civil, seja por meio de intervenção estatal sobre o domínio econômico, das chamadas externalidades negativas do mercado, porque isso apenas acrescentaria custos de transação a estas relações sem os desdobramentos em termos de preservação de direitos, em termos de eficiência alocativa que autores como Pigou preconizavam. A partir daí, está armado o cenário de um debate que segue até hoje, com muito dado empírico, com muito modelo econométrico, com muita elaboração teórica de todos os lados. O que é importante dizer é que, no caso brasileiro, em especial, mas também antes, mas em especial após a promulgação
da emenda constitucional número 132, o nosso ordenamento jurídico positivo fez uma escolha. Entre PIGU e COUS, o nosso ordenamento jurídico, o nosso direito positivo está ao lado de PIGU. E entende, portanto, que tributos têm não apenas a função de obtenção de recursos para o custeio do erário, não tem apenas a função de redistribuição, né? Portanto, tirar de quem tem mais para entregar para quem tem menos, com finalidade de redução de desigualdades, mas também tem uma função de reprecificação de bens, de serviços, de relações ocorrentes no mercado. Né? Não falar com a Aviona e tantos outros em funções de regulamentação, de ratificação da moeda, etc. Mas o que é importante consignarmos desde já é que pelo menos após a emenda constitucional 132, e aí não há nenhuma dúvida, portanto, mas o antigo IPI já assim o previa, a ideia de seletividade em função da essencialidade assim já o previa, no nosso ordenamento jurídico, tributos têm funções piguvianas. Portanto, é papel do Estado, no momento da imposição da obrigação tributária, corrigir eventuais distorções de mercado para que preço cobrado na relação bilateral tenha alguma proximidade com custo social, portanto, com as externalidades geradas por essa relação. Só que, principalmente a partir da emenda constitucional 132, eu gostaria de propor uma conclusão adicional sobre essa caracterização. Há algum tempo, a professora Hélida Graziani e eu escrevemos um artigo científico que se chamava Em Busca dos Direitos Fundamentais para uma Reconstrução da Dogmática do Direito das Finanças Públicas. E ali, após um inventário seguido de revisão bibliográfica e de alguma interpretação crítica, nós chegamos à conclusão de que o conceito de facultatividade da competência tributária, na perspectiva absolutizada, extrema, com que é sustentado por boa parte da doutrina tributarista no Brasil, nada mais é do que uma construção da advocacia privada para economizar tributos. Não tem nenhuma base dogmática essa ideia de facultatividade extrema da competência tributária. E vejam por que é assim. No caso, por exemplo, da emenda constitucional 132, quando ela entrega uma competência para uma tributação específica daqueles insumos, daquelas mercadorias, daquelas relações contratuais que são nocivas ao meio ambiente e à saúde, ela está a acoplar esta política à garantia do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à garantia do direito fundamental à saúde. Esses direitos não estão disponíveis na Constituição da República. Esses direitos, nós sabemos, são cogentes, fundamentais, não podem ser reduzidos, e tudo aquilo que a gente aprende com a dogmática dos direitos fundamentais na contemporaneidade. Ora, se o poder constituinte derivado diz este tributo é um elemento acessório para a garantia desses direitos, isso tem um nome na dogmática constitucional, se chama garantia constitucional. Garantias constitucionais não estão à disposição dos entes da federação ou do poder legislativo. Portanto, não é tão facultativa como se imagina a competência tributária de modo para esses tributos, de modo que o imposto seletivo vai se tornar, de qualquer maneira, parte da nossa paisagem tributária doravante. Pois bem, dadas essas premissas teóricas, o que a equipe aqui do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário procurou fazer, né? Junto com a professora Tereza, que aqui está, com a nossa equipe de bolsistas de iniciação científica, a gente produziu uma análise qualitativa de artigos científicos que tratam do imposto seletivo no contexto internacional. Então, quais artigos nós escolhemos? Primeiro, a gente pegou o repositório de periódicos da CAPES, porque ele é bastante abrangente, e fomos buscar por Syntax ali, que é o nome, como a gente sabe, esse tributo é conhecido em língua inglesa. Buscamos artigos publicados nos últimos 5 anos, portanto, suficientemente atualizados. Encontramos 79 resultados e fizemos uma nova filtragem, saindo da base de dados da CAPES e indo para a base do Scopus e buscando artigos que têm alto fator de impacto, né? Que é uma triagem para não pegar artigo pouco relevante, em periódicos de pouco prestígio, que não estão submetidos a uma boa revisão por pares. O que se imagina é que, em regra, o fator de impacto é proxy de boa revisão por pares. Pois bem, e aí buscamos, então, apenas periódicos de alto fator de impacto, classificados no primeiro quartil do CIT-Score. E aí excluímos 4 artigos que não estão disponíveis via portal CAPES por razões de propriedade intelectual, etc, etc. Pois bem. A partir disso,
e analisando artigo por artigo, né, primeiro a gente teve que fazer uma leitura da integralidade desses artigos, voltamos depois para os abstracts para organizar as nossas tabelas. O que a gente conclui? Em primeiro lugar, como o senso comum imagina, imposto seletivo aumenta o preço das relações tributadas. Então, impostos sobre tabaco, sobre álcool, sobre bebidas açucaradas produzem, como esperado, um impacto positivo sobre o preço dessas mercadorias. Eu citei aqui 3 exemplos, né? Uma sobre tabaco nas Filipinas, outra sobre refrigerantes no Canadá e outra sobre álcool nos Estados Unidos. Essa do álcool nos Estados Unidos é interessante porque, vejam vocês, para cada dólar a mais de tributação, né, imposto seletivo, excise tax, no álcool, tem um aumento de preço de $1,50, né? Porque a gente sabe por conta dos arranjos produtivos que vão acontecendo na cadeia. Então, vejam, essa é uma premissa que está bastante segura em todos os artigos analisados. Há uma forte correlação positiva, com bons mecanismos causais empiricamente detectados a indicarem que impostos seletivos impactam sobre o preço dos insumos, das relações contratuais. Bom, mas a gente sabe que isso não é suficiente para discutir o impacto dessas medidas. A gente avança, portanto, e vai discutir o impacto sobre comportamento. Porque, afinal de contas, quando você faz uma política tributária, usemos esse nome, vai lá, extrafiscal, para garantir que a saúde seja promovida, o meio ambiente seja promovido, em última análise, o escopo que se quer alcançar não é apenas de regulação de preços no mercado, mas é de ordem comportamental, que as pessoas fumem menos, consumam menos bebidas açucaradas, bebam menos bebidas alcoólicas. Perfeito. O que os nossos estudos dizem e, na verdade, confirmam um pouco do que a literatura no campo da ciência política, que muito me interessa, chamado políticas públicas, já vem dizendo para várias outras políticas promotoras de direitos fundamentais. Em primeiro lugar, não há, como se imagina, tanta propulsão de mercados ilegais com a implementação de impostos seletivos. O caso das Filipinas do tabaco, por exemplo, é bastante interessante nesse sentido. Aumenta-se a tributação do tabaco, mas não necessariamente a assim chamada pirataria, o contrabando aparecem. Tem razões econômicas muito fáceis para explicar por isso. O risco disso acontecer é muito menor do que sugere o senso comum, porque o custo de operação da ilegalidade sempre é alto demais comparado ao prêmio pela não tributação. Então, não há essa lógica de vasos comunicantes, a menos que você tenha problemas de fiscalização, a menos que você tenha uma política pública de proteção de fronteiras, de regulação de mercados mal feita. Mas o simples aumento do tributo não tem tanto impacto sobre o aumento da assim chamada pirataria, do contrabando, do descaminho, etc. De qualquer modo, bom, esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: as pessoas vão praticar substituições quando há um imposto seletivo. Por exemplo, eu tributo uma bebida açucarada. A pessoa corre para outra fonte de ultraprocessado de açúcar. Eu tributo o tabaco. A pessoa corre para outro vício, etc. A resposta, na quase totalidade dos artigos, é sim, há um efeito de substituição. E pensando em modelagens, em prospecções, ou mesmo em conteúdo normativo, a maior parte dos artigos diz. É por isso que essa política pública de tributação seletiva para a promoção de determinados comportamentos tem que levar em consideração a sua abrangência. Para pensar num exemplo hipotético, que daqui a pouco, na hora que a gente falar do PLP, deixa de sê-lo, né, e se torna um pouco mais concreto. No caso do álcool, por exemplo, se eu digo eu vou tributar com alíquotas específicas com base no teor alcoólico da bebida, obviamente vai haver um efeito, obviamente não, muito provavelmente vai haver um efeito de substituição. A abrangência tem que ser maior. Se eu tributo bebida açucarada, mas deixo a bolacha ultraprocessada de fora disso, pode haver um efeito de substituição. O que a gente quer é dopamina barata que o açúcar causa, que o álcool causa, blá, blá, blá. Isso é bem detectado. E aí, as proposições em termos de políticas públicas não dizem, então não traga o tributo seletivo. O que as proposições dizem é, então aumente o escopo para a promoção do bem jurídico que você quer promover. Redução de consumo de açúcar por meio de processados, redução do tabagismo, redução do consumo de álcool, etc, etc. Então tem que ter uma abrangência que evite substituição. Isso fica muito bem detectado nos artigos. Depois, e aí eu disse que é um truísmo em termos de políticas públicas,
que é a ideia de que instituições e programas governamentais possuem efeitos combinados. Todos os artigos, praticamente, eu não consigo me lembrar de nenhum que não diga isso, indicam que impostos seletivos funcionam bem se e à medida em que enquadrados em políticas multissetoriais para a promoção do bem jurídico perseguido. É mais ou menos como a gente está aqui numa discussão, por exemplo, de distribuição de renda, e alguém nos perguntar, o Bolsa Família funciona ou não? Se eu perguntar para a Índia, eu vou dizer que não funciona. Por quê? Eles não têm os Correios, eles não têm as lotéricas, eles não têm a Caixa Econômica, eles não têm o CAD único, eles não têm as políticas de avaliação das condicionalidades. Então vira uma rede de clientelismo monstruosa. Se eu perguntar para o Brasil, o Bolsa Família funciona? Com todas essas políticas multissetoriais, CAD único, avaliação das condicionalidades, capilaridade da nossa rede de Caixa Econômica, lotéricas, etc., o Bolsa Família funciona relativamente bem. O mesmo no que diz respeito a políticas para a promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, lá do 225, da saúde, funcionam quando há multissetorialidade. Portanto, funcionam melhor quando a pessoa que é dependente do tabaco tem também um atendimento psicossocial, tem também acesso à informação. A pessoa que é dependente do álcool, idem. Da mesma maneira que você encarece alimento açucarado, você torna mais baratos, não apenas por meios fiscais, mas por quaisquer outros meios de política econômica, os alimentos saudáveis, orgânicos, quer seja. Não é possível, portanto, pensar em política pública que opere como bala de prata ou que entenda que uma só ação governamental é variável, independente e suficiente para a produção dos resultados esperados. O que os estudos que a gente analisou dizem é uma boa variável, é uma condição, às vezes, até necessária para a promoção dos resultados esperados, mas está longe de ser uma condição suficiente. Percebam vocês que a indústria tabagista, por exemplo, e outras que obviamente não têm interesse no imposto seletivo, costumam, às vezes, se valer de situações ou de casos empíricos em que apenas o imposto seletivo apareceu e não houve outras políticas para dizer, tá vendo, não funciona. É o contrário, tá vendo, não funciona porque tem só essa política, né? Mas o que está bem documentado pela evidência empírica disponível é que, com um complexo de políticas públicas para o alcance desses direitos fundamentais, tende a funcionar. E, finalmente, isso fica muito bem documentado também, aumentar um pouquinho o preço, principalmente de produtos que têm possibilidade de dependência química ou psicológica, não tem grande impacto. O preço tem que aumentar muito. E para o preço aumentar muito, a alíquota tem que ser absurdamente alta. Então, a gente vai encontrar alguns estudos, mais uma vez, a indústria tabagista, a indústria do álcool, pode apresentar estudos dizendo, tá vendo, o efeito sobre o preço é mínimo, e na verdade o que você vai criar é um problema alocativo, você vai prejudicar a indústria, o cara vai tirar isso da remuneração do trabalho, do operário que trabalha naquela indústria ou no plantio do tabaco e tudo mais. É verdade, mas esse é um argumento a julgar pelo que a gente percebeu na literatura para que a alíquota seja maior e não para que o tributo não exista. Então, o alcance dos objetivos pretendidos está correlacionado positivamente com alíquotas que aumentem significativamente o preço desses produtos. Bom, como a gente sabe, o PLP 68/2024, na redação que tem atualmente, encontra uma série de problemas pensando no que a evidência empírica, portanto, dispõe. Em primeiro lugar, de escopo, né? A possibilidade de substituição, dada a redação do PLP, é muito significativa. Veja, por exemplo, bebidas açucaradas. Bebida açucarada e aquelas com edulcorantes, né, que estão lá na NCM, é muito pouco perto do bem jurídico que se quer proteger. Se é para evitar a obesidade infantil, se é para evitar diabetes, se é para garantir, sei lá, na análise mais econômica, redução dos dispêndios governamentais com saúde pública, o que quer que seja, apenas ir para as bebidas açucaradas, né, aquele suquinho que as crianças, o chamate, o refrigerante ou o refrigerante diet, é muito pouco e, portanto, com esse escopo restrito, é possível que haja efeitos de substituição. E talvez apareça alguém ligado a essas indústrias daqui a 10 anos dizendo, tá vendo? O imposto seletivo não teve efeito porque não reduziu a taxa de diabetes. Provavelmente esse resultado vai acontecer, mas não porque o imposto seletivo é ineficiente, e sim porque ele teve um escopo restrito demais. O mesmo do ponto de vista da intensidade. A gente sabe que lá no PLP, salvo engano, artigo 406,
as alíquotas estão destinadas para uma lei ordinária e não há previsão de alíquota mínima. Pelo contrário, há previsão, no caso das atividades minerárias, de uma alíquota máxima muito pequena, digo de passagem. Mas quanto ao mais, não há previsão de alíquota mínima. Isso pode ser extremamente complicado. E, finalmente, o desenho. Esse é um mal de política tributária no mundo inteiro e muito especialmente no Brasil. A gente entende que o mundo do direito tributário corre apartadamente em relação a qualquer outro ramo do direito ou qualquer outra política pública. Então, se é um projeto de lei complementar de direito tributário, não pode entrar mais nada. Com isso, a gente não desenha uma política pública em conformidade com o que a melhor literatura nessa seara do conhecimento indica. Então, não há no desenho do imposto seletivo, tal como prescrito, ou potencialmente prescrito, porque ainda é projeto, no PLP 68, associação com efeitos combinados em relação a outras políticas públicas. Mecanismos de monitoramento, mecanismos de avaliação, mecanismos de indicação sobre como outras políticas serão prestadas. E o Brasil domina uma tecnologia para fazer isso, né? O mundo inteiro estuda, por exemplo, um arranjo participativo de gestão pública tipicamente brasileiro e altamente eficiente para multissetorialidades, que são os conselhos. Era possível, então, pensar no conselho com assento da ACT, por exemplo, do IDEC, de toda a sociedade civil, para avaliar de que maneira o imposto seletivo está se articulando com outras políticas e, com isso, ir pensando de que maneira o parlamento vai graduar essas alíquotas e tudo mais. Isso não acontece. Bom, eu termino, porque, né, para preservar o meu tempo, com uma epígrafe em relação a veículos e carbon taxes, né? Depois de amanhã eu estou lá em Natal, eu vou falar só de carbon taxes, mas me parece que ali tem tudo o que há de errado no imposto seletivo. Em primeiro lugar, que não é um imposto sobre emissão de gases de efeito estufa. É um imposto sobre veículos. Só que a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil é a alteração do uso da terra pela agricultura, pelo agronegócio. Então, problema número um. Problema número dois, a lei cria, ou se ela for aprovada, um oxímoro, que é o conceito de veículo individual sustentável. Qualquer climatologista, qualquer estudioso de meio ambiente, qualquer engenheiro ambiental vai te dizer que veículo individual não é sustentável. Pior, diz que o veículo individual pode ser sustentável se a produção dele for no Brasil. Eu não vi, por exemplo, a Anfávia questionar o PLP 68, porque ela ganhou um bilhete de loteria. Ela vai ter uma proteção de mercado via imposto seletivo para produzir algo que estruturalmente não é sustentável. Porque se for elétrico, tem um dispêndio energético absurdo, a gente sabe. Se for etanol, amplia a fronteira agrícola. Se for combustível fóssil, etc, etc, etc. Né? Isso num contexto, e aí é um outro artigo que a gente está trabalhando, que eu vou apresentar essa semana de Natal, que está aprovado no periódico, a gente indica muito claramente que carbon taxes são, como política para a redução de gases de efeito estufa, sempre mais eficientes e preferíveis em relação aos chamados ETS, ou mercados de crédito de carbono, né? Emission Trade Schemes. Então, veja, a gente perdeu essa oportunidade no PLP, ou está perdendo, perdeu em não colocar isso expressamente lá na emenda constitucional 132 e agora cria um tributo seletivo sobre veículos que muito provavelmente terá como efeito prático uma simples proteção da nossa ineficiente e sempre sobrevivente à custa de benefícios fiscais indústria automotiva. Bom, o tempo é curto, então eu só quis apresentar uns highlights dessa nossa pesquisa. Ela vai ser divulgada na semana que vem, com brochura, com lançamento e tudo mais. E eu fico às ordens para as questões. É sempre muito bom estar aqui com vocês, gente. Obrigado. Muito obrigado, professor Francisco, pela exposição muito vigorosa, com muitos dados importantes. Vamos ter tempo ao final para fazer perguntas e debater as questões colocadas. Agora também vou chamar uma especialista nesse assunto, a professora Tatiane dos Santos Piscitelli, que já vem publicando, pesquisando sobre esse assunto, coordenando grupos de pesquisa há muito tempo, inclusive recentemente, no ano passado, inclusive lançou o livro Tributos Saudáveis, e ela coordenou juntamente com Adriana Carvalho. E a professora Tatiane é professora, como eu disse, da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, na Direito GV, e fez o seu mestrado e doutorado em Direito na Universidade de São Paulo. Professora Tatiane, obrigado por mais uma participação em um evento aqui no Instituto de Estudos Fiscais. Muito obrigada, professor Marciano. É um prazer estar aqui, né, com você, com o professor Francisco, o professor Guilherme, e com todo mundo que nos ouve.
Muito obrigada pelo convite, ainda mais para discutir esse tema, e depois dessa apresentação tão interessante do Francisco, estou ansiosa para ter acesso à pesquisa completa, porque esse é um debate muito interessante, né? Porque ele acaba sendo capturado justamente pela indústria que tem mais voz, né, Francisco? Então, trazer essas evidências internacionais, especialmente, elas são, né, esses pontos são muito relevantes porque desconstroem esse discurso, né, que se tenta hegemônico, no sentido de evitar a tributação majorada desses bens que notoriamente causam males à saúde. Na minha fala aqui, que vai ser breve, né, então de 20 minutos no máximo, eu vou trazer alguns pontos controvertidos sobre a tributação seletiva, e eu acho que é isso, né? Essa minha fala, depois da fala do professor Francisco, é bastante interessante, porque desde que foi aprovada a emenda constitucional, promulgada a emenda constitucional 132 de 2023, e com o imposto seletivo, e agora, evidente, com o PLP, né, com a previsão de produtos fumígenos, né, como sujeitos à tributação seletiva, eu tenho ouvido já desde o ano passado, até antes do PLP, muita gente dizer que, olha, é uma oportunidade para rever a tributação do cigarro, porque isso é inadequado, porque aumenta o contrabando, aumenta o comércio ilegal. E eu vejo essas considerações um pouco estarrecida, porque é como se a gente não tivesse tributação seletiva hoje, né? E temos, né? No cigarro, claramente, né? Bebidas alcoólicas também, né? Mas o cigarro, de uma forma muito clara, uma tributação majorada e uma política que vem funcionando para a redução do consumo. Então, acho muito importante que a gente chame atenção para isso, sob pena de a gente enfrentar um retrocesso muito significativo nessa política, especialmente do tabaco, que vem funcionando já há alguns anos, e o objetivo da minha fala vai ser trazer um pouco aqui esses dados. E depois também, né? Então, vou dividir minha apresentação nesse, né? Primeiro vou falar do tabaco e depois um outro tema que passa pela tributação dos ultraprocessados. Não vou falar das bebidas propriamente, das bebidas açucaradas. Eu concordo com o professor Francisco que do jeito que ficou a abrangência ficou muito pequena. E, portanto, e tem mais, né? Outras bebidas, no geral, elas podem ter alíquota reduzida. Então, eventualmente, ali entram bebidas adoçadas e ultraprocessadas, então a gente pode ter um problema. Mas eu vou falar de um certo paradoxo que apareceu no PLP, que é justamente a tributação beneficiada, a tributação favorecida de alimentos que são notoriamente nocivos à saúde, né? E aqui estou fazendo referência aos ultraprocessados. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vamos lá, eu não testei aqui, pronto, achei. Mas acho que vai dar certo. Vocês estão vendo? Sim, então tá bom. Então, só para a gente começar, né? Aqui é a redação, né? Para a gente começar do começo, aqui é a redação da Constituição, agora, né? Trazida pela Emenda Constitucional 132, que traz, então, o imposto seletivo na competência da União. Sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, e aí a expectativa, né, é que nos bens e serviços prejudiciais à saúde viesse mesmo a tributação de tabaco e álcool, e no meio ambiente, combustíveis fósseis e minerais, e de fato, né, a questão do veículo aqui é um ponto que precisa ser criticado e analisado de forma ampla, né, é bastante importante que a gente faça esse debate. Só quero fazer uma observação antes, né, de seguir, focar aqui no tabaco e nos ultraprocessados, que nessa redação que foi, então, né, que passou no Senado e portanto, com isso, né, a gente teve a promulgação da emenda 132, a gente já teve um retrocesso importante na tributação seletiva, que foi a não tributação de armas e munições numa forma diferenciada e, portanto, mais gravosa. Na Câmara dos Deputados, a versão que sai, né, da PEC 45 da Câmara para o Senado é uma versão que contemplava armas e munições, isso caiu no Senado, e hoje a gente não tem nenhum instrumento para a tributação mais gravosa de armas e munições. Há uma tentativa de argumentar que seria um bem prejudicial à saúde, mas me parece que o bem, né, jurídico protegido seria que a vida, a integridade física e não propriamente a saúde, daí a dificuldade de se tributar seletivamente. Mas esse é, né, um ponto de crítica que precisa ser feito.
Independentemente disso, eu queria olhar então para tabaco e depois para esse paradoxo que eu vou chamar a atenção do benefício para alimentos ultraprocessados nos termos do PLP. E aí, no que se refere à tributação do cigarro, o que é importante a gente ter claro, né? E eu tenho falado isso insistentemente, ainda que seja óbvio. Já existe no Brasil uma tributação seletiva sobre cigarro, porque no Brasil nós já tributamos pesadamente esses bens. Opa! E aqui está uma tabela de um material que foi produzido pelo Ministério da Saúde, né, um relatório sobre as medidas de controle do tabagismo, e que mostra que depois de 2016, a carga tributária máxima total dos cigarros ela é de 81%. Então, muita gente fala, né, dos 300% do IPI, mas na prática aquela alíquota não é efetiva, porque, no geral, as indústrias elas se submetem a um regime especial de IPI, que tem uma combinação de alíquota ad valorem com a alíquota específica, e a tributação ela fica em 40%. E junto com esses 40% do IPI, a gente já tem hoje tributação diferenciada e mais pesada de PIS/COFINS, e um ICMS médio de 30%. Alguns estados tributam normalmente, né? Acho que um único estado tributa a 18%, mas no geral a gente tem uma tributação de 30% para o ICMS, o que faz com que a nossa carga tributária seja cerca de 81%, um nível considerado adequado pela OMS, né? Então a gente não está falando aqui de nenhuma medida confiscatória, na medida em que se trata de um produto notoriamente nocivo à saúde. E aí a pergunta que sempre vem bom, mas isso tem impacto no consumo? Reduzir o consumo? E aí, veja, é uma coisa, né, que para além, né, de uma outra forma, né, de se apresentar esses dados, né, para além, né, de olhar para as evidências internacionais, os artigos científicos, é olhar para os dados produzidos no Brasil por autoridades nacionais. E é importante destacar também esse ponto, justamente para a gente combater essa falácia de que a alta tributação, uma tributação mais pesada do cigarro, não gera redução do consumo, porque a demanda seria inelástica. O que a gente percebe, segundo os dados também do Ministério da Saúde, é que há uma inversão aqui nas linhas, né, nas curvas, quando a gente olha justamente para, então, qual é o preço médio do cigarro e o consumo por adulto. Então, o preço médio ele começa a subir a partir de 2011, justamente quando a gente tem uma mudança na forma de tributar pelo IPI e também o estabelecimento de um valor mínimo por maço de cigarro. Então, vocês percebem que o preço sobe e, na medida em que o preço sobe, o consumo cai. Então, a gente tem tido uma queda constante do consumo de cigarro. Esses dados, eles param em 2014, vocês poderiam dizer, esses dados são muito antigos, mas o último Vigitel, que, né, essa pesquisa de domicílios, que é feita pelo telefone do Ministério da Saúde também, ele faz um apanhado, né, o Vigitel, na verdade, ele tem os dados de 2023, mas aí tem um apanhado, né, à parte, né, que compara de 2006 a 2023, como tem se dado o consumo de cigarro nos lares brasileiros, e aí a gente percebe uma redução constante do consumo, os homens ainda fumando mais do que as mulheres, mas uma redução constante. Então, a política tributária de onerar mais tem se influenciado na decisão de consumo, e é claro que essa política, como o Francisco bem mencionou, ela não atua sozinha, né? Junto com isso tem restrição à propaganda, restrição à propaganda, né, na televisão ou propaganda em outdoor, restrição dos pontos de venda, a forma de apresentação do cigarro com aquelas imagens, né, de pessoas doentes e dos impactos do tabagismo na vida das pessoas. Então, tudo isso colabora para a redução do consumo. É claro, a restrição de consumo de cigarro em ambientes fechados, tudo isso colabora. E a tributação, ela também tem o seu lugar. Isso claramente é visto, né, pela alteração do IPI. E aí, uma outra questão importante também de ser combatida e desmistificada é justamente o comércio ilegal.
Porque há um discurso muito presente, né, nas pessoas que defendem uma redução da tributação do cigarro, no sentido de que quanto maior a tributação, maior o contrabando, né, e a maior parte do cigarro que vem contrabandeado para o Brasil, ele vem do Paraguai, que é uma fronteira seca e, portanto, não tem muita fiscalização, porque tem, né, um trânsito muito grande ali de carros, e a gente teria uma explosão do comércio ilegal se houvesse, de fato, a majoração do consumo, a majoração da tributação. E o que a gente percebe, aí esses dados, infelizmente, né, o Vigitel não atualizou, mas que a quantidade de cigarro ilegal que circula, ela não é maior do que a do cigarro legal, né? Então, eu já vi recentemente em alguns artigos dizendo que a maior parte dos cigarros consumidos no Brasil são provenientes de contrabando. Não é verdade, segundo os dados do Vigitel, né? Da pesquisa Vigitel. E ainda que a gente tivesse, né, um nível tão significativo assim de contrabando, a ponto de tornar essa tributação mais pesada e ineficiente no sentido da redução do consumo, a verdade é que tributar mais pesadamente e combater o contrabando não são escolhas discricionárias, né? Então, para além do argumento, né, muito bem estruturado aqui pelo Francisco e pela Hélida, no sentido de que não é uma escolha tributar ou não seletivamente, porque isso tem uma relação com o direito fundamental à saúde, né? E mais ainda, eu diria, tem uma dimensão de gênero, Francisco, bem interessante, porque se a gente permite que as pessoas adoecem, né? A gente, eu digo, o Estado, porque não tributa adequadamente, o custo desse adoecimento será um custo feminino, porque são as mulheres as responsáveis pela economia do cuidado. Então, você tem uma dimensão de gênero muito significativa também. E essa não é uma escolha, né, porque né, eu tenho direitos fundamentais em jogo, mas também, né, por uma outra razão um pouco mais pragmática, que gente, avançou muito, por alguma razão, vocês me desculpem, uma razão um pouco mais pragmática, agora sim, que é o fato de o Brasil ser signatário de uma convenção internacional, que é a Convenção Quadro para Controle do Tabagismo, cujo artigo 6º determina que deve haver, né, que as partes reconhecem que a tributação, ela e o controle de preços, elas são medidas adequadas para reduzir o consumo. É evidente que se reconhece o direito soberano das partes de decidir em que medida, né, esses objetivos serão atingidos, mas sim, a majoração de tributos é uma medida efetiva para a redução do consumo. E mais ainda, diz, né, a Convenção no seu artigo 15, que os países signatários reconhecem a importância de se eliminar todas as formas de comércio ilícito de produtos de tabaco. Então, o Brasil ele tem um dever internacionalmente, né, e dever este internacionalmente assumido de controlar e reduzir o comércio ilegal. Então, de novo, né, se a gente tem de fato, né, um trânsito ilegal de mercadorias, um trânsito ilegal de cigarros, numa fronteira que é uma fronteira seca e na qual, né, a fiscalização ela seria em tese facilitada também por isso, então o Brasil ele tem o dever de combater esse contrabando e não simplesmente de abandonar a tributação. E aí é importante lembrar que no governo do Jair Bolsonaro, que vejam, né, foi um governo conservador, para dizer o mínimo, houve a instalação de um grupo de trabalho especial no Ministério da Justiça, justamente para avaliar se estava adequada a tributação do cigarro e com o objetivo de reduzir a tributação do cigarro, né? Esse grupo de trabalho foi encerrado com a conclusão de que a tributação estava adequada e ela era eficiente para reduzir o consumo, e ela era uma política que não deveria ser abandonada. Então, vejam, né, não faria sentido que agora, nesse contexto da reforma tributária, a gente abrisse a possibilidade de não haver uma tributação mais gravosa de cigarro. Eu realmente espero que esse tipo não diria nem, né, comentário, mas esse tipo de bravata de que a gente tem que reduzir a tributação, que o consumo é inelástico, que não tem impacto nenhum, eu espero que realmente isso não vá para frente.
Então, esse acho que é, né, um primeiro ponto para a gente começar aqui o nosso debate. Nós já tributamos seletivamente o cigarro, e eu espero que assim continue, porque é uma medida que tem sido efetiva na redução do consumo, junto com outras. Mas tem um segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês, quando a gente fala de tributação seletiva. Quando a gente olha para a redação do artigo 153, inciso 8 da Constituição, e vem a Constituição e fala em, né, tributação majorada de tributos maléficos à saúde, que causem males à saúde. Evidentemente que dentro desse escopo, né, para além do cigarro e bebidas alcoólicas, que, né, são os produtos óbvios, nós também poderíamos ter as bebidas e os alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles são causadores de males à saúde. Estima-se que hoje milhares de mortes no Brasil sejam causadas pelo consumo de alimentos ultraprocessados. Eles causam doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardíacas e diversos tipos de cânceres. Isso, né, a ampla documentação nesse sentido na área da nutrição e da saúde. E a gente poderia, sim, né, ter a construção de um sistema tributário que prezasse de uma forma mais eficiente, de um modo mais aguerrido, né, eu diria, pela preservação do direito à saúde. Não foi essa escolha do PLP. O PLP, ele se limitou à tributação das bebidas açucaradas, e a sensação que eu tenho é que foi uma escolha, quase que uma escolha fácil, porque de fato a gente tem algumas evidências, né, tem, né, diversas evidências científicas que mostram que a tributação de bebidas açucaradas reduz o consumo desses bens, que são bens também causadores de males à saúde, mas, de outro lado, a gente perde a oportunidade da implementação de um sistema tributário que preze pela alimentação saudável, a despeito, né, da composição da Cesta Básica Nacional de Alimentos, né, esse foi um ponto deixado de lado pela tributação seletiva. Mas aí, né, concedamos o benefício da dúvida para o legislador, né, que quis fazer o possível. Não, então o possível nesse momento era apenas tributar pelo imposto seletivo às bebidas açucaradas. Quem sabe mais para frente a gente amplia esse rol. Ainda que a gente conceda o benefício da dúvida, há um problema enorme no PLP, nessa lista de bens que estabelece a redução de 60% das alíquotas do IBS e da CBS. Como eu já mencionei anteriormente, a gente tem aqui a previsão de bebidas e compostos lácteos. E aqui, quando eu olho para bebidas e compostos lácteos, eu tenho um problema importante, porque esses são produtos ultraprocessados, assim como esses dois códigos em NCM, né, que são massas alimentícias desses dois códigos. Qual é a referência que é feita aqui? Quando eu penso no composto lácteo, eu estou pensando na fórmula para criança, mas não é o leite integral, é fórmula, né, que tem diversos aditivos químicos, e a forma de fabricação é qualificada como um alimento ultraprocessado. Quando eu penso nessas duas massas, eu faço referência aqui ao macarrão instantâneo e aos pratos congelados. Esses produtos, naturalmente, não poderiam estar na lista dos bens que são tributados com alíquota reduzida. Então, veja, né, eu posso entender a escolha do legislador, né, ou do governo, nesse caso, de não tributar de um modo abrangente os ultraprocessados, porque dentro da categoria dos ultraprocessados eu tenho uma diversidade de alimentos, uns piores, outros melhores, ainda que a forma o modo de fabricação não seja adequado, porque eu tenho a inserção de diversos aditivos químicos, eu tenho uma modulação entre eles, né? Então, aditivos que são notoriamente nocivos, porque são cancerígenos, outros que têm menos aditivos e assim por diante. Agora, ter qualquer alimento ultraprocessado numa lista de tributação favorecida é absolutamente contrário ao direito à saúde. Isso não faz nenhum sentido. E pior, né? Faz com que esses bens não possam, no futuro,
ter a criação do imposto seletivo sobre eles, né? Então, eles não possam ser onerados pelo imposto seletivo, na medida em que o artigo 9º da Emenda Constitucional 132 vai dizer que os bens que são beneficiados com a redução de alíquota, como esses, né, que estão no PLP, por exemplo, eles não poderão sofrer a incidência do imposto seletivo. Então, eu crio uma barreira desde logo e, portanto, né, já faço essa escolha de que não vai haver a tributação pelo imposto seletivo. Só para avançar, mas não muito, que eu tenho só mais 5 minutos, os alimentos ultraprocessados, vocês podem estar se perguntando, mas né, que categoria é essa? Essa é uma categoria que advém do Guia Alimentar para a População Brasileira e que, na verdade, foi criada no contexto de uma pesquisa que foi desenvolvida na Faculdade de Medicina da USP, e é uma forma de classificação dos alimentos que é uma forma inovadora, justamente porque ele não foca na prevalência de um ou outro componente, ele foca no modo de industrialização desse alimento, né? Tem um artigo bem interessante, depois, Marcelo, eu posso te mandar, se quiser deixar no link na descrição do vídeo, mas um artigo bem interessante do The Guardian, já um artigo antigo, acho que é de 2020, falando da inovação que essa qualificação trouxe, né, que essa forma de classificação trouxe, né, para os modos, né, de se interpretar a nutrição, e justamente no fato de que agora a indústria não pode mais fugir, né? Porque enquanto a gente se concentrava em dizer, o alimento tem muito sódio, a indústria vai lá e reduzir o sódio. O alimento tem muita gordura, a indústria vai lá e reduz a gordura. E aí, no final, esse artigo, né, ele diz assim, bom, essa classificação ela é muito interessante e ela pode ser muito bem utilizada, né, na formulação de políticas públicas, porque a indústria ela não consegue transformar um Oreo, ela cita o Oreo, né, a bolacha recheada, em algo que o Oreo não é. O Oreo continua sendo Oreo, ainda que ele tenha menos açúcar, ainda que ele tenha menos gordura. Por quê? Porque ele é um alimento ultraprocessado. E aí, na definição do Guia Alimentar para a População Brasileira, os alimentos ultraprocessados são formulações industriais, então há quem ainda nem sequer os chame de alimentos, né? Seriam produtos, que são feitos inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, derivadas de constituintes de alimentos ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão. Técnicas de manufatura incluem extrusão, moldagem e pré-processamento por fritura ou cozimento. E aí, dentro desse balaio, né, dos alimentos ultraprocessados, estão, né, biscoitos, sorvetes, balas, guloseimas em geral, e aqui também entram as massas instantâneas, pratos congelados e também os compostos lácteos, que sequer deveriam ser oferecidos para crianças, porque nenhum tipo de ultraprocessado deve ser consumido por criança e deve ser preferencialmente evitado também por adultos. E por quê? Porque os ultraprocessados, eles são causadores de males à saúde, como já comprovado, né, em diversas pesquisas, e esses males, eles estão cada vez mais presentes na realidade do brasileiro, na medida em que os últimos dados da POF mostram que quase essa parcela aqui, quase 19% dos alimentos consumidos pelas famílias são alimentos ultraprocessados. Então, a gente tem um aumento progressivo no consumo de ultraprocessados pelas famílias brasileiras e, naturalmente, que a redução da tributação ela é uma medida de investimento indireto do Estado, né? A gente está falando de um gasto tributário que vai ser concedido para um bem que vai gerar assoberbamento do sistema público de saúde, justamente pelo desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. E aí, só para terminar, uma pesquisa recente do Núcleo de Nutrição da USP, né, do NUPENS, que mostra, né, que foi uma pesquisa publicada internacionalmente, aqui é um trechinho da matéria que saiu no site do NUPENS, que mostra, então, essa pesquisa, a existência de evidências convincentes de que a ingestão de alimentos ultraprocessados está associada a um risco aumentado de cerca de 50% de morte relacionada a doenças cardiovasculares, transtornos mentais comuns e um risco de 12% maior de diabetes tipo 2. E aí é isso, né? Então, ainda aumenta em 20% o risco de morte por qualquer causa, de 40% a 60% morte relacionada a doenças cardíacas
obesidade, diabetes tipo 2, problemas de sono e risco aumentado de 20% de depressão. Ainda há muita evidência científica que apresenta a relação do consumo de ultraprocessados por crianças e a modificação do paladar, né? De modo que o paladar infantil ele passa a requerer aquelas formulações, aqueles aromatizantes e aditivos que tornam, né, esse alimento um alimento ultraprocessado. Então, as minhas considerações são essas, vou interromper aqui o compartilhamento para que a gente tenha tempo de debater, e aí eu só queria salientar que é muito importante que a gente analise o imposto seletivo também em conjunto com a lista de bens com tributação favorecida, justamente porque na emenda constitucional vem uma trava, né? O que está nessa lista não pode ser tributado seletivamente, e se a gente tem ultraprocessado na lista, a gente está abrindo mão da tributação adequada desses bens que são nocivos à saúde. É isso, Marciano, muito obrigada. Fico à disposição aqui para os debates. Muito obrigado, professora Tatiane Piscitelli, pela excelente exposição. É um prazer aqui ter a sua presença mais uma vez no evento do IEC, ainda mais sobre esse tema. E agora nós vamos ter a terceira palestra do professor Guilherme de Almeida Henriques, que é advogado em Belo Horizonte, mestre em Direito Tributário pelo UFMG, professor do IEC, da PUC Minas, a pós-graduação Lato Sensu, e também na Faculdade Milton Campos, além de diretor e sempre participante aqui do Instituto de Estudos Fiscais. Professor Guilherme, muito obrigado. A palavra é sua. Muito boa noite, Marciano. Muito obrigado pelo convite para participar de mais um evento, um brilhante evento organizado por você, pelo IEF, e para tratar de um tema tão atual e tão polêmico, né, que realmente instiga a nossa curiosidade a querer trabalhar cada vez mais em cima desses assuntos. Gostaria de parabenizar os professores Francisco, professora Tatiana, pelas brilhantes exposições, não só pela brilhante exposição, professor Tatiana, mas se o meu LinkedIn me informou corretamente, você acaba de fazer aniversário, meus parabéns desde já. E gostaria de salientar que ficar por último, como estrategicamente escolhido por mim, me proporciona algumas vantagens, né? De poder pular algumas etapas, já que trabalharia algumas premissas que já foram muito melhor apresentadas pelos professores Francisco e Tatiane, de forma que minha apresentação será breve e se restringirá a um corte que definimos previamente em relação ao imposto seletivo, que vou buscar tratar um pouco do impacto desse imposto sobre a atividade de extração mineral e a adequação do PLP em relação ao texto promulgado através da emenda constitucional número 132. Mas mesmo com esse corte muito restrito, ainda há muito o que falar a respeito do imposto seletivo, a começar pelo seu próprio nome, porque, ao menos no tocante à atividade de extração mineral, o que a gente pode perceber é que a seletividade, como um termo técnico, né, que caracteriza um princípio norteador da tributação de acordo com a essencialidade de determinado produto, não é um princípio que rege a cobrança desse imposto seletivo, ao menos no tocante à extração mineral. Isso porque, além dele não constar expressamente no texto constitucional, como sugerido em algumas versões de propostas de emenda constitucional, nós vamos verificar que, em relação a, pelo menos, o PLP 68, né, a restrição dessa tributação a um único item mineral, qual seja, né, o minério de ferro, denota de forma expressa a intenção arrecadatória e fiscalizatória, né, a função fiscal desse imposto, considerando a composição tanto do minério de ferro quanto do petróleo e
do gás na composição da pauta de exportação que hoje foi inserida no campo de incidência desse imposto. E como já adiantei também, a extrafiscalidade, expressamente retirada, né, do texto da proposta de emenda constitucional 45, quando da promulgação, né, da emenda constitucional número 132, não me parece ser uma preocupação no tocante aos idealizadores desse projeto de lei complementar, ao menos no tocante à atividade de extração mineral. Isso porque, né, um estudo recente, a professora Tatiane pode me corrigir se eu estiver errado, mas publicado pelo professor Braulio Borges, da Fundação Getúlio Vargas, né, até corroboram algumas informações adicionais já apresentadas, algumas informações introdutórias apresentadas pelo Bernardo Api, através, né, dos estudos originais do CECIF, que o imposto seletivo deveria compensar a perda de arrecadação de IPI em aproximadamente 50 bilhões de reais. Isso porque a arrecadação global do IPI de 60 bilhões de reais ficaria restrita à Zona Franca de Manaus, que, né, contribuiria aí com 10 bilhões de reais em arrecadação do IPI aproximadamente. Então, essa perda de arrecadação do IPI teria que ser compensada. E nesse tocante, 20% dessa arrecadação estimada, ela está focada principalmente, né, no projeto de exportação do minério de ferro, do petróleo e do gás, justamente denotando essa característica extrafiscal desse imposto, de forma que a nomenclatura como imposto seletivo ou como imposto extrafiscal, ao menos no tocante à atividade de extração mineral, não me parece a mais adequada. Mas, pelo menos em relação a essa atividade, o mais grave me parece ter sido a contrariedade nessa regulamentação do imposto seletivo quanto aos princípios norteadores da reforma tributária como um todo. Porque o discurso que sempre se propagou com o objetivo de aprovar essa reforma tributária era buscar uma reforma que reduzisse as complexidades do sistema e conferisse uma maior transparência ao sistema tributário nacional, na busca por uma maior justiça tributária e uma menor regressividade sistemática. E qual que é a ferramenta idealizada para se atingir esses fins? Um imposto que, ao menos no tocante a essa atividade, pode ser plurifásico, cumulativo, que tem os mesmos fatos geradores e bases de cálculo de outros tributos e que compõe a sua própria base de cálculo. Ou seja, parece que, por estarmos tratando do imposto sobre o pecado, os idealizadores, né, do projeto de lei complementar resolveram guardar todas as maldades tributárias possíveis no regime de tributação para um único imposto. Um imposto plurifásico, cumulativo, regressivo, que compõe a base de cálculo de outros tributos e que pode, assim, ter também a mesma base de cálculo e alíquotas desses, e bases de cálculo e fatos geradores desses outros tributos. Então, eu gostaria de compartilhar somente o texto do projeto de lei para verificar a possibilidade de adequação ou não desse imposto seletivo com o texto original da emenda constitucional número 132, tentando identificar, então, algumas dessas aparentes contradições.
Vocês estão conseguindo ver o compartilhamento? Ainda não estamos vendo o conteúdo, Guilherme. Ok. Agora sim. Perfeito. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria tratar é justamente no tocante aos bens minerais sujeitos a essa tributação pelo imposto seletivo. Isso porque, nesse núcleo 2601, atribuído aos bens minerais, nós vamos ter somente o minério de ferro. E, nesse sentido, me parece faltar aqui qualquer critério de seletividade a justificar o nome atribuído a esse novo imposto. Isso porque, só para dar um exemplo muito simplista, mas se nós formos comparar a lavra do minério de ferro com a lavra de lítio, por exemplo, da forma como praticada no Brasil, nós vamos ter duas lavras a céu aberto, cujas dimensões vão depender exclusivamente do porte desse empreendimento. Então, o impacto ambiental causado pela extração de cada um desses minerais, a princípio, passou ao largo do legislador complementar para fins de definição de quais minérios estariam sujeitos a essa tributação. Somente para dar um outro exemplo, por exemplo, ao analisarmos a legislação da CEFEM, que, né, pelo nome seria uma compensação pela exploração, né, da atividade minerária, mas efetivamente se torna um verdadeiro royalty, uma participação do Estado nessa exploração, a gente tem o manganês, o nióbio, a bauxita, o ouro propriamente dito, além de todos os minerais, por exemplo, utilizados na construção civil e que impactam, com certeza, né, no meio ambiente, gerando uma justificativa, pelo menos do ponto de vista teórico, de uma tributação também equivalente a esse tributo. Então, me pareceu faltar uma justificativa técnica ou um estudo mais aprofundado a determinar quais seriam as bases de incidência desse imposto no tocante à atividade extrativa mineral. Buscou-se, a meu ver, uma análise simplista do ponto de vista eminentemente fiscalista ou arrecadatório para se identificar as maiores bases, materialmente falando, de tributações como petróleo, óleo e minério de ferro, em especial no tocante à exportação, já que a exportação desses itens, desses bens minerais, né, em 2023 atingiu, segundo esses estudos, né, do professor Braulio Borges, cerca de 73 bilhões de reais, representando 20% da pauta de exportação brasileira. Como a professora Tatiana também adiantou na sua exposição, me pareceu uma solução cômoda. Então, eu atinjo fiscalmente o meu objetivo através da identificação de produtos minerais que já vão me dar a arrecadação necessária para que eu possa compensar, então, essa perda de arrecadação com a extinção do IPI em todo o país, com exceção da Zona Franca de Manaus. Mas, como eu adiantei na minha introdução, as contradições parecem não parar por aí. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos, em especial no tocante ao fato gerador e base de cálculo desse imposto seletivo, que eu vou chamar de seletivo, né, no projeto de lei complementar número 68, que prevê, né, no seu artigo 397, quais seriam os fatos geradores desse imposto. Isso porque o texto constitucional, né, a emenda constitucional número 132, como aprovada, prevê a possibilidade de tributação da extração. E ao regulamentar essa extração do bem mineral,
houve uma ampliação do campo de incidência desse imposto, de forma a permitir-se, então, a tributação da arrematação, da transferência, incorporação, exportação ou mesmo consumo desses bens minerais. E isso vem gerando, né, uma discussão muito grande, tanto na doutrina quanto no Congresso Nacional, a respeito de qual seria a amplitude, qual seria a limitação constitucional a essa tributação desses bens minerais. Exemplo disso, por exemplo, a gente pode perceber, em especial, no tocante às exportações, por exemplo. O professor Fernando Scaff, professor Breno de Vasconcelos, professor Paulo Honório têm publicado artigos mostrando que, não obstante o texto constitucional fazer referência à destinação, né, que esse imposto será cobrado na extração, independentemente da destinação, a interpretação, ou a melhor interpretação desse dispositivo, de acordo, né, com esses professores, seria no tocante ao uso desses bens minerais, e não ao destino desses bens minerais propriamente ditos. Isso porque, para nós adequarmos essa interpretação constitucional, não só a norma que proíbe, né, discriminação de tributação entre origem e destino, mas também para preservarmos a neutralidade do sistema, e também os tratados internacionais assinados pelo Brasil no tocante à proibição de criação de tributos aduaneiros, de forma que esses professores vêm defendendo, então, que a melhor interpretação no tocante às exportações é que elas deveriam, então, estar abrangidas pela imunidade do artigo 153, parágrafo 6º, inciso 1º, né? De forma que essa destinação se referiria exclusivamente ao uso do bem mineral e não ao seu destino propriamente dito. E não só isso, né? Se nós formos analisar a expressão extração e a forma como a proposta de lei complementar pretende, né, regulamentá-la, nós vamos perceber que, ao tratarmos de arrematação, ao tratarmos de transferência e incorporação, me parece haver, né, uma elasticidade muito grande nessa regulamentação para ficarmos no núcleo da hipótese de incidência do tributo estabelecido pelo texto constitucional como sendo a extração propriamente dito. E isso vai ter um desdobramento muito relevante no tocante à base de cálculo. Por quê? Vai permitir que haja, então, um descolamento entre o aspecto material da hipótese de incidência do tributo previsto no texto constitucional e o momento de sua cobrança. E a gente já sabe, através da experiência da CEFEM, o inúmero contencioso tributário gerado através dessas distinções de momentos, porque os custos envolvidos na extração mineral, por vezes, são tão ou mais relevantes do que o produto propriamente dito. O professor Fernando Scaff tem um estudo interessante sobre isso, que ele fala sobre os custos de transporte, por exemplo, do mineral, e considerando que a gente tem no Brasil, né, um monopólio sobre a rede ferroviária para escoamento da extração mineral, quando eu estabeleço na base de cálculo do imposto seletivo momentos diferentes para a atividade de extração e de cobrança, a ponto de definir como base de cálculo desse imposto o valor de venda,
eu crio uma margem de manipulação muito grande para esse tipo de operação, em especial no tocante ao mercado brasileiro. Porque quando eu coloco o valor de venda, eu estou colocando todos os custos aí inseridos. E aí eu crio uma distinção, por exemplo, sobre a forma de comercialização desses minerais, como sendo, né, através de uma venda CIF, de uma venda CIF, de uma venda FOB. Então, os custos de frete e os custos de seguro, que são muito relevantes nesse tipo de operação, passam a compor numa venda CIF a base de cálculo desse imposto seletivo, né, gerando um impacto muito relevante e uma possibilidade de direcionamento do mercado a partir do momento que eu tenho um monopólio das vias de escoamento desse minério no Brasil por uma única empresa. E um outro problema que surge no tocante a esse descolamento entre o aspecto material da hipótese de incidência previsto constitucionalmente e o momento atribuído à geração da base de cálculo desse imposto, por exemplo, no tocante a valor de referência, quando eu estiver tratando, né, de uma transferência não onerosa ou então do consumo desse bem mineral no processo produtivo, como na atividade de siderurgia, por exemplo, eu vou gerar o mesmo contencioso que a gente percebe no tocante à CEFEM. Hoje, no CARF, salvo engano, com exceção das operações de ágio, talvez o preço de transferência seja um dos assuntos mais polêmicos, em razão da dificuldade de se estabelecer ou de se trabalhar com essas pautas ou com esses preços de referência. De forma que o ideal, a meu ver, assim como, né, no caso da CEFEM, em decorrência do imenso contencioso tributário gerado por essa cobrança, dessa participação, seria justamente trabalharmos dentro desse conceito constitucional autorizado pelo legislador constituinte, de extração através do custo de produção, em detrimento desse valor de venda, que vai refletir todos esses custos adicionais que separam esses dois momentos entre a extração e a venda, em especial no tocante à primeira comercialização desse bem, sem falar, né, das outras hipóteses de incidência estabelecidos pelo artigo, que encontram óbices constitucionais a partir da definição de extração, de acordo, pelo menos, com esses primeiros estudos, esses primeiros artigos publicados pelos professores Fernando Scaff, Paulo Honório e Breno Vasconcelos. Então, a grande preocupação e a grande conclusão que eu gostaria de extrair no tocante à tributação dos bens minerais é que, se nós fôssemos observar somente no tocante ao aumento de arrecadação, a gente vai perceber que a CEFEM tem como limite de tributação uma alíquota de 4%. E hoje, a tributação do minério de ferro, que é o principal agente arrecadador da CEFEM, ela está em 3,5%. E a CEFEM te permite tributar todos os demais bens minerais através de alíquotas das mais diversas. Só para ficar no primeiro exemplo que eu dei do lítio, essa alíquota seria de 2%. Então, em termos exclusivamente de arrecadação, com o aumento das alíquotas da CEFEM, esses fins seriam atingidos, não sendo necessário, especificamente no tocante à extração de bens minerais, essa tributação via imposto seletivo. O que me parece é que a proposta de regulamentação, da forma como ela está posta, cria um adicional à CEFEM através desse imposto seletivo. E aí, com mais uma perda para a federação, que é o grande mote, né,
dessa reforma tributária, porque a arrecadação da CEFEM ela se concentra primordialmente nos municípios onde ocorre a extração e o impacto ambiental causado por essa extração e nos estados onde é percebido esse impacto, enquanto, né, o produto da arrecadação desse imposto seletivo vai ser destinado, na sua maioria, né, em 50%, para a União, fazendo com que haja, né, uma maior concentração de recursos nas mãos do poder central, criando, né, assim como nas demais tributações, através do IBS ou da CBS, uma maior dependência desses entes descentralizados no tocante à distribuição desses recursos por parte do poder público central. Então, de forma muito breve, para ficar também dentro do tempo que me foi concedido e também para dar oportunidade para que a gente possa responder algumas perguntas, eram essas as considerações que eu queria colocar no tocante ao imposto seletivo, em especial nesse corte feito para a atividade extrativa mineral, agradecendo mais uma vez a oportunidade e me colocando à disposição para qualquer esclarecimento adicional julgado necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Guilherme, pela exposição, pela exploração desses argumentos que podem ser arrolados, né, em relação à escolha do minério de ferro e como um importante item do imposto seletivo. Nós então tivemos aqui 3 apresentações sobre temas, né, diversos, apesar de todos se referir ao imposto seletivo, e agora vamos passar para a etapa de perguntas. Acho que pelo menos uma pergunta para cada expositor a gente pode fazer, para também não alongar muito o evento. Então, agora eu queria convidar as pessoas que estão nos ouvindo para fazerem perguntas para um dos expositores, ou uma pergunta para ser respondida por todos os 3. Enfim, temos aqui uns 15 a 20 minutos para poder fazer essa interação que é tão importante entre os assistentes e os palestrantes. Já temos aqui uma primeira mão levantada do Murilo Abreu, que é doutorando na PUC Minas e juiz estadual aqui em Minas Gerais. Por favor, Murilo. Obrigado, professor Marciano, por nos permitir não só assistir a essas palestras que foram excelentes, cada uma a seu modo, cada uma fazendo uma abordagem diferente, mas poder, inclusive, participar, né, formulando perguntas e interagindo com os expositores. De forma, então, muito rápida, professor, para não monopolizar o tempo, eu fiquei muito impressionado com a pontuação que a professora Tatiane Piscitelli fez em relação à inclusão daqueles alimentos ultraprocessados no anexo, né, me parece que é o anexo 8º dos alimentos com tributação favorecida. Uma curiosidade, professora, na sua opinião, isso foi um descuido do governo ou o governo, nesse ponto específico, cedeu de forma discreta ou tentou ceder de forma discreta ao lobby da indústria dos ultraprocessados? Opinião sua relativa a isso? E para não perder o gancho em relação aos alimentos ultraprocessados, qual seria a alternativa para nós fugirmos à regressividade da tributação desses alimentos, né? Que a gente sabe que a população mais carente é a que os consome de forma mais efetiva, muitas vezes influenciadas por um marketing agressivo, etc., mas talvez, sobretudo, pelo custo baixo desses alimentos, né? No seu texto que nós lemos, tivemos a oportunidade, por indicação do professor Marciano, você menciona, me parece que na parte final do texto, há uma comissão de estudos, uma comissão criada no âmbito do governo federal, buscando estudar e estimular produtos orgânicos, com uma pegada agroecológica, etc. Será que isso seria uma alternativa ou isso demoraria a ganhar corpo, demandaria investimentos? Mas, enfim, a pergunta seria especificamente sobre como combater a regressividade desses alimentos ultraprocessados.
Obrigado, Murilo. Eu proponho, para a gente ganhar tempo, professora Tatiane, professor Francisco, professor Guilherme, que a gente faça uma rodada de perguntas, vocês anotem, porque aí dessa maneira a gente consegue. Então, foram duas perguntas, né? Uma questão daqueles itens do anexo 8 e a segunda com relação a essa possível política paralela, né, em relação aos produtos orgânicos e a questão da regressividade que foi colocada. Inclusive, se o professor Francisco quiser também responder, ele pode, faz parte também da exposição dele. Agora vamos ouvir a Paula Luísa, que vai fazer uma pergunta. A Paula é advogada aqui em Belo Horizonte. Obrigado pela participação, Paula. Muito obrigada, professor. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os expositores. Todas as apresentações foram impecáveis. E foi até uma coincidência a minha pergunta ter vindo logo após a do professor Murilo, porque, na verdade, o que chamou a atenção dele foi exatamente o que me chamou a atenção também, em relação à fala da professora Tatiane Psitelli, da opção do PLP de não tributar os ultraprocessados aí no imposto seletivo e, ao mesmo tempo, introduzir uma alíquota favorecida para alguns desses ultraprocessados. E o professor Marciano chegou até a comentar conosco em outra oportunidade no escritório que essa teria sido uma opção política mesmo, provavelmente, né, que o governo não quis comprar essa briga, porque ultraprocessado envolve muita coisa que está no consumo rotineiro da população brasileira. E justamente trazendo uma percepção pessoal, com base na minha experiência, sobre o que o Murilo acabou de comentar, eu posso estar completamente errada, mas talvez explique essa opção do governo. Mas comer bem, comer saudável, me parece ser mais caro do que comer ultraprocessados. Nos Estados Unidos isso é uma realidade, tem documentários sobre isso, tem dados concretos sobre como ultraprocessados são consumidos preferencialmente pela população americana, porque os alimentos saudáveis são mais caros, né? Tem conservante, os ultraprocessados, tem data de vencimento prolongada, pode ser estocado. O saudável, ele não tem conservante, né? Ele perde, a logística é mais complicada. E, assim, eu não vou nem mencionar os orgânicos, porque, para mim, alimento orgânico é até um luxo, pelo menos aqui no Brasil, né? E talvez a gente ainda não tenha um cenário em que exista uma seletividade adequada na tributação que nos permita ver algum reflexo no preço, né? Talvez seja isso. Mas a provocação que eu gostaria de trazer, né? Independentemente da tributação, será que o custo, né, de produção desses ultraprocessados não acaba sendo muitas vezes inferior ao dos produtos mais saudáveis, aí, por essa produção em larga escala? E aí como acaba sendo um produto mais barato e mais viável, será que introduzir, né, uma tributação pelo imposto seletivo sobre esse tipo de alimento ou mesmo assim, não conceder uma alíquota reduzida não viabilizaria um tipo de alimento que é acessível para a camada mais pobre da população, e inclusive pensando também que cada centavo para a parcela que vive numa situação de extrema pobreza faz muita diferença, né? Acho que é Obrigado. isso. Obrigado, Paula, pela pergunta. E agora vamos para Laura. A Paula, inclusive, não disse, ela é mestranda na UFMG em Direito Tributário, e a Laura está fazendo um excelente trabalho de conclusão de curso lá na PUC Minas, no curso de Direito. Pois não, Laura? Boa noite a todos. Queria parabenizar por todos os expositores. Foram ótimas palestras e contribuíram muito. Eu vou direcionar a minha pergunta também para a professora Tatiane, porque por ser justamente o tema que eu tenho abordado na minha monografia, tributação e alimentos. Achei muito interessante o conceito, né, de ultraprocessados, porque a gente tem visto, principalmente a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, né, trazendo esse argumento de que o conceito seria muito amplo, e aí não deveria, né, haver essa tributação. Então, acho importante essa distinção para a gente ver que existem os alimentos com aditivos cosméticos que são nocivos à saúde e podem ser tributados. Então, eu queria perguntar, professora, primeiro, se você entende que deveria haver englobar vários alimentos nessa proposta do governo, além das bebidas açucaradas, ou alguns específicos, considerando a elasticidade, né, que tem sido questionada,
E também sobre a questão da previsão das alíquotas, quando fala de bebidas alcoólicas, ela traz o teor alcoólico pelo volume dos produtos no projeto de lei. E não traz no teor do açúcar, né, das bebidas açucaradas. Gostaria de saber também se isso seria importante também para o professor Frank Tavares, que abordou isso também. Queria saber dos dois aí. Excelente. Então, vamos fechar essa primeira rodada de perguntas. Eu passo a palavra, então, aos professores para que eles possam responder, sendo o mais conciso possível. Marciano, você me permite, acho que eu vou começar. Né, todas as perguntas, primeiro, muito obrigada, né, pelas questões, acho que todas as perguntas, elas se relacionam. Eu vou começar pela questão, né, do lobby, né, por que esses ultraprocessados em específico, né, especificamente acabaram passando. Me parece, sim, que foi uma sessão, na medida em que é evidente que o governo sabia, né, que ele estava colocando macarrão instantâneo na lista dos alimentos favorecidos. Eu não concordo que seja uma escolha direcionada ao consumo da população de baixa renda. Por quê? Porque, bem, primeiro, não há justificativa, se a gente for pensar no consumo, né? Não há justificativa para que eu priorize o consumo de um composto lácteo, né? Que é uma fórmula infantil, em detrimento do leite, né? Então, se a criança já toma composto lácteo, ela toma leite. E aí, isso vai contra, inclusive, a orientação do Ministério da Saúde, da OMS, da amamentação até os 2 anos. A gente sabe que isso não é possível para muitas mulheres, mas então, então que seja o leite integral. Então, me parece sim que isso é mais uma ação da indústria, e também tem a ver com o agronegócio, né, que alimenta a indústria dos ultraprocessados, por isso é a agroindústria, de modo a assegurar uma tributação favorecida, e também não vejo como justificar a presença de macarrão instantâneo, porque a população de baixa renda consome mais pesadamente, mas essa escolha de favorecer, ela vai contra o direito à saúde, justamente da população de baixa renda, que precisa de um acesso efetivo à saúde. A gente vai ter uma degradação desse sistema público com o aumento dos custos, das despesas. Isso nos leva a um outro ponto que é, bom, mas de alguma forma, a população de baixa renda, ela consome muitos alimentos ultraprocessados em razão do custo. E aqui a gente, eu não posso dizer, porque não pesquisei sobre isso, não pesquisei nem a literatura nesse sentido, mas eu acho que a reflexão que a gente precisa fazer né, para não tomar o cuidado de repetir um lugar comum, entender que é evidente que uma fruta orgânica, uma verdura orgânica, é evidente que elas, né, especialmente no Brasil, acho que a Paula que mencionou, esses são bens mais caros, né, inacessíveis a grande parte da população. Mas a gente está falando de arroz, feijão, fruta sem ser orgânica, legumes, e esses bens não necessariamente são mais caros do que os alimentos ultraprocessados. Só que tem um detalhe importante, que aí esse ponto sim me sensibiliza no consumo dos ultraprocessados, que não é nem tanto o custo, mas a praticidade. E aí, quando a gente olha, né, para a situação de uma mãe solo que trabalha em 2 empregos, e aí chega em casa e precisa fazer comida para os seus filhos, para ela é muito mais fácil fazer um miojo. É muito mais rápido fazer um miojo, porque ela não tem que descascar batata para fazer um purê, ela não tem que cozinhar o arroz, ela não tem que cozinhar o feijão. Então, esse viés, sim, me sensibiliza, porque a gente tem uma discussão que também, né, tem a ver com gênero, raça e classe, de dificuldade de preparo de alimento e de comida de verdade, e é uma dificuldade imposta, né, pela classe social, pelo gênero, pela raça. E aí,
como que a gente resolve isso, né? Essa é uma equação muito difícil, porque eu também não acho que a gente simplesmente dizer todos os alimentos ultraprocessados serão mais tributados, ou serão tributados pelo imposto seletivo, ainda que, né, como o Francisco mencionou, é melhor que o imposto seja mais abrangente, justamente para que não haja a substituição, a gente precisaria verificar empiricamente, né, com estudos econômicos, qual que é o impacto que isso teria no acesso à alimentação, né? A gente não está falando de alimentação saudável necessariamente, mas no acesso à alimentação, porque o imposto seletivo, né? E aí, conversando um pouco aqui também com a pergunta do Murilo, ele é naturalmente regressivo, né? E é importante que ele seja, inclusive, regressivo, porque, né, tem até um texto do Richard Byrd que conclui que, olha, existe regressividade, mas a regressividade pode ser boa, inclusive porque eu tiro essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade de uma dependência do sistema de saúde, porque não vão ficar menos doentes. Mas o design de um tributo sobre alimentos, eu acho que ele é muito mais difícil do que sobre as bebidas açucaradas. E aí, só para terminar, a Laura mencionou o teor de açúcar, que de fato não foi contemplado, diferente do teor alcoólico, poderia ser, e eu acho que seria um design mais útil, porque forçaria a indústria a reduzir a quantidade de açúcar, como aconteceu no Reino Unido, por exemplo, que é progressivo, né, uma gradação. Mas tem um outro ponto importante, que no Brasil a gente consome muito refrigerante zero. E aí, como você, né, refriaria o consumo desses bens, porque no fundo o problema não é tanto o refrigerante açucarado, mas sim o fato de ser uma bebida ultraprocessada. Desculpa, Marciano, se eu me estendi. Ótimo. Não, foram muitos os pontos e a sua resposta foi muito esclarecedora. Vamos ouvir então o professor Francisco. Eu acho que essas questões são bem interessantes para a gente dar um passo atrás, teoricamente, e ver como é pertinente, de fato, a diferença entre preço e custo social e como é dever do Estado, ou pelo menos do Estado constitucional, que se propõe a garantir direitos fundamentais, aproximar ambos. Eu acho que qualquer pessoa, mas há dados empíricos para isso, muitos estudos num campo chamado de soberania alimentar, nos movimentos sociais, nos think tanks que trabalham com isso, mas qualquer pessoa, numa simples imaginação alegórica, consegue perceber que não é intuitiva a ideia de que o preço de um alimento saudável é maior do que o preço de um ultraprocessado, se nós pensarmos no processo produtivo de um ou de outro. Digamos que você, lá no Mato Grosso, desmate o cerrado e produz a soja. Coloque essa soja num caminhão que vai passar por estradas, aliás, com sérios problemas de logística, e mande para um porto. Chegando num porto, essa soja vai para a China. E na China ela vai alimentar um porco. Esse porco vai ser abatido, vai ser congelado e levado para os Estados Unidos, onde vai receber um outro tratamento químico que seja para ser vendido. Agora imagine que, muitos aí de vocês são de Belo Horizonte, que haja um Green Belt em Belo Horizonte, por exemplo, na ocupação Dandara, que surgiu, aliás, como uma ocupação rural-urbana para a produção de alimentos perto da localidade onde as pessoas consomem. Que haja a produção no quintal das pessoas, que haja produção em Pará de Minas, que é aí perto, que haja produção, portanto, perto do local onde as pessoas consomem de alimentos saudáveis para consumo imediato. Isso é um problema para quem negocia commodities. Que bom que isso é um problema para quem negocia commodities. Isso é um problema para grandes transacionais, porque tem dificuldade em ter mercados em que elas possam operar globalmente com tantas idiosincrasias locais e com uma produção tão descentralizada. E que bom que seja um problema para elas. Mas do ponto de vista do custo, ou seja, insumos mais trabalho, não é isso que compõe um custo, o alimento saudável é muito mais barato do que o alimento ultraprocessado. E por que o preço é diferente? Bom, aí a gente tem que perguntar qual que é a diferença entre o financiamento da agricultura familiar e do Plano Safra. A gente tem que perguntar quais são os incentivos para o acesso à terra de quem produz para a agricultura familiar ou para o acesso à propriedade rural-urbana nos Green Belts e qual é o incentivo que o nosso Estado, pelo menos, para não voltar ao Brasil colonial, mas pelo menos desde a ditadura militar, dá para o grande latifúndio. A gente tem que pensar qual que é a cadeia tributária. Eu estava num debate com uma figura aqui de Goiás, eu não preciso nem dizer o nome, porque o sobrenome dele já é o nome de um ultraprocessado, que foi dono por muito tempo, depois vendeu para uma multinacional de uma grande indústria de ultraprocessados.
E a gente estava debatendo semana passada, ele falou, pois é, eu entrei para esse negócio de política por causa dos incentivos fiscais. A minha causa é um incentivo fiscal. Esse ultraprocessado, né, aquela bolachinha que a criança come, fica obesa, diabética, ele não tem esse custo baixo por acaso. Foram anos e anos e anos de um Estado tributando pessoas mais pobres para repassar benefício via gasto tributário para esses segmentos. O custo do trabalho desses setores é baixo porque são anos e anos e anos de uma regulamentação que impede o operário dali de fazer uma greve que seja adequada. Então, do ponto de vista simplesmente de insumo mais trabalho, não faz sentido dizer que o alimento saudável é mais caro. Mas você tem um Estado que opera para que o ultraprocessado seja mais barato. Então, acho que é por isso que tem que abrir a caixa de todas as políticas reguladoras desse setor, desde acesso à terra até a propriedade fundiária urbana, seguindo pelas políticas de gastos tributários em favor dessas indústrias e assim sucessivamente. E aí vai ficar claro que, em vez do Estado aproximar o custo social do preço, o Estado muitas vezes tem políticas que faz aumentar esse fosso e semeia externalidades negativas. Muito bem. Vê-se que é um tema que mexe com vários interesses, com vários aspectos, né, da nossa sociedade atual, e acho que foi uma noite muito esclarecedora. Eu só gostaria de fazer uma observação final, no sentido de que na emenda 132, bem ou mal, os formuladores da emenda, né, os deputados, senadores, colocaram lá no dispositivo que a arrecadação do imposto seletivo, somada à arrecadação da CBS, tem que ser semelhante à arrecadação do PIS e da COFINS, somada à do IPI. Quando ele fez isso no artigo 130, a natureza arrecadatória importantíssima do imposto seletivo foi definida. O imposto seletivo vai substituir o IPI no abastecimento do Fundo de Participação dos Municípios, do Fundo de Participação dos Estados. Isso é uma determinação da emenda 132. Então, de fato, antes nós tínhamos um IPI que tributava, né, trocentos itens de produtos, e agora nós passamos para um imposto que vai tributar muito menos itens, mas cuja arrecadação tem que ser semelhante à do imposto. Ou seja, vejam que aqui não estamos tratando tanto de políticas, né, de extrafiscalidade, etc. É uma questão mesmo de contas. Inclusive, tem um dispositivo que diz que, se, por exemplo, nós colocarmos o imposto seletivo muito restrito, se nós reduzirmos esses itens e a tributação, então, do imposto seletivo gerar menos receita, muito menos do que o IPI, vai ser compensado na CBS. É preciso que o governo compense na alíquota de referência da CBS. Então, assim, se a gente caminhar para o imposto seletivo arrecadando muito pouquinho, não é que a carga tributária vai diminuir. A gente vai ter uma CBS com uma alíquota de referência maior. Isso é um ponto muito importante, porque eu acho que uma coisa é a nossa visão do que deveria ser um imposto extrafiscal para desestimular, etc, etc. Na emenda 132, a equação fica bem, digamos assim, mais concreta, né? Para bem ou para mal. Enfim, acho que foi ótima essa nossa conversa aqui de hoje. Eu queria agradecer a todos os expositores. Foi interessante porque cada um falou de um aspecto específico, numa abordagem específica, e nós podemos aprofundar isso, ainda mais em Minas Gerais, que é um estado minerador, né, Guilherme? Podemos aprofundar essas discussões e vamos fazê-lo no segundo semestre aqui no IF, com mesas específicas de aspectos do IBS, da CBS, mas sem dúvida alguma começamos muito bem nesse imposto seletivo, e já fica então o convite para os nossos palestrantes e para as pessoas que estão aqui para acompanharem mais as atividades do IF. Então, professor Guilherme, professora Tatiane, professor Francisco, foi uma grande honra para o IF ter vocês aqui. Depois eu vou mandar o link já com a publicação desse vídeo no canal do IF no YouTube. Também agradeço a todas as pessoas que estão nos acompanhando e desejo a todos uma excelente noite. Grande abraço. Boa noite, obrigada. Boa noite, um grande abraço a todos. Obrigado, Guilherme. Até logo.